Muito bom dia, meu irmão. Paz do Senhor Jesus. Chegando aqui para mais um momento de sabedoria. Bora meditar a palavra? Eu estava meditando ontem aqui no livro de Amós e a gente pode observar Deus nesse período aqui do seu relacionamento com a humanidade com uma ira muito grande. E às vezes a gente fica pensando assim: como pode um Deus tão misericordioso, um Deus tão bondoso, um Deus de amor, se irar com seu povo? Imagina que você tem um filho e você faz absolutamente tudo por ele. É normal que você estabeleça regras na sua própria casa. Afinal, a casa é sua. E seu filho quebra todas aquelas regras. E não importa o quanto você demonstre amor, o quanto você dê provisões para aquele filho em todas as áreas da vida dele, ele corre e vai amar outro pai. Uma pessoa que nem existe, na verdade, apenas na cabeça dele. Um pai imaginário, digamos assim. Imagina que você estabelece regras, e eu não estou falando de regras severas ou regras absurdas, eu estou falando de regras normais, igual toda família tem, qualquer casa tem, e esse filho insista em quebrar essas regras, dizendo o quê? Que as suas regras, que o seu amor, que a sua satisfação pessoal, para ele não vale de absolutamente nada. Mesmo que ele esteja provendo alimento, provendo roupas, provendo teto, protegendo das nações inimigas. Que aqui no caso o que acontecia era isso. Deus ele desejava um relacionamento pessoal com o seu povo. E ele protegeria o seu povo de todos os inimigos, que eram muitos. Ele iria enviar a chuva no tempo certo. Ele iria multiplicar a colheita daquele povo. Ele iria abençoar aquele povo com abundância de viveres, abundância de dias, abundância em todas as áreas da vida dele. E o que eles faziam? Eles iam buscar outros deuses que não podiam salvar, que não podem salvar. Aqui nós pegamos a Bíblia Sagrada, nós vemos aqui prostitutas cultuais. Nós vemos aqui na Bíblia Sagrada que existiam templos nesse período de Amós, onde as pessoas iam ali para ter relações sexuais como forma de culto. Onde um pai e um filho se deitavam com a mesma mulher como forma de culto. Então você pensa, o que virou o relacionamento com Deus? O que virou o culto ao Senhor? Então Deus, de uma forma muito irada e assim, com razão, porque olha o que o povo está fazendo. Ele usa o profeta Amós e traz a seguinte palavra: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, do norte até ao oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não a acharão. É interessante que, em resposta à frieza espiritual, à cauterização da mente do povo, Deus usa o profeta e traz essa palavra que haveria um tempo em que haveria fome, mas não fome de comida. O povo não passaria necessidade. E haveria sede, mas não de água, mas de ouvir verdadeiramente a palavra do Senhor. Eu não quero arriscar um palpite aqui do cumprimento dessa profecia, mas eu quero parafrasear aqui também com o livro ali de Timóteo, a epístola de Paulo a Timóteo, se não me engano, a segunda epístola, no capítulo 3, que diz que nos últimos tempos sobreviriam tempos trabalhosos, onde os homens seriam amantes de si mesmos, né? Quer ver? Vamos, né? Uma vez que a Bíblia está aqui. Segundo Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então, parece o cumprimento dessa profecia.
Eu não vou afirmar que essa profecia ela está se cumprindo apenas aqui nos nossos dias, mas a Bíblia nos leva a crer que sim. Hoje existe um monte de igreja aberta, um monte de gente pregando na internet. Mas quando você vai ver a eficácia da mensagem dessas pessoas, ela nem existe. São pessoas que trazem mensagem triunfalista, são pessoas que ensinam que você contribui de alguma forma e Deus vai te dar 100 vezes mais, como se você pudesse comprar a sua bênção com dinheiro. São pessoas que têm uma boa intenção, mas só que elas não têm uma profundidade no texto bíblico para trazer ali uma estrutura para o corpo de Cristo que as ouve. Tem pessoas que oram demais, leem de menos, eles acabam se tornando religiosos. Hoje não existe o desejo pelo profundo conhecimento das Escrituras. Não existe o prazer em sentar com uma Bíblia aberta, uma garrafa d'água, ó, e meditar sobre essa palavra. Rabiscar, desenhar, esquadrinhar. Não existe. É claro que eu não posso generalizar, mas da maioria das pessoas, e o resultado disso é o que nós temos visto. Igrejas que trazem mensagens superficiais para pessoas superficiais que buscam ali para si doutores com comichão no ouvido apenas para ter seu ego massageado. Igrejas virando show de stand-up, pastores que são conhecidos a nível nacional e até internacional pelo seu nível de humor, não pela profundidade teológica, mas pelo seu nível de humor. Então, eu quero deixar aqui para você essa palavra, que o tempo que nós estamos vivendo é exatamente esse. Ó, irão errantes de um mar até outro mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor e não acharão. Eu costumo dizer que as profecias, elas não têm como ser impedidas num nível coletivo, mas de um nível pessoal, você pode escolher fazer parte disso ou não. Você pode escolher estudar a palavra ou não. Você pode escolher viver uma fé superficial ou viver uma fé profunda de relacionamento com o seu Criador. Essa é a proposta do Senhor, essa é a proposta do Evangelho. Nós vimos aqui que Deus está o tempo todo buscando um relacionamento verdadeiro. Nós temos aqui as divisões do Antigo Testamento e do Novo Testamento, mas quando nós paramos para estudar, não faz muito sentido essa questão de novo e velho. Por quê? Porque quando a gente pensa em novo e velho, a gente pensa em uma forma diferente de Deus interagir com o seu povo. Mas no Antigo Testamento, Deus está o tempo todo buscando o povo. Arrependei-vos, chegai-vos a mim, eu também chegarei a vós. Se vocês se arrepender do seu mau caminho, e se humilhar, e orar, e vos converter, eu ouvirei do céu, eu sararei sua terra, eu perdoarei seus pecados. E por aí vai. Então, assim, no Novo Testamento, aqui, o que muda é porque Deus ele se esvaziou da sua glória e se manifestou em carne, veio em carne, através de Jesus, revelar seu rosto para a humanidade. Mas a busca é exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aí que você pega ali as cartas paulinas, né? Aquele que crer com seu coração e confessar com a sua boca, Romanos 10, versículo 9 e 10, será salvo. Volta lá Mateus 11, 28, vinde a mim, os que saem cansados e oprimidos. Então, sim, o Novo Testamento e o Antigo Testamento são duas páginas de uma mesma história. Deus buscando a mim, Deus buscando a você. E quando Deus ira, aqui nós vemos aqui, por esse texto e por vários outros, que terrível coisa é. Assim como um pai, quando ira com um filho que só acorda meio-dia, que não lava o prato que come, que não quer arrumar a cama, que não quer buscar um trabalho e dá nele uma correada boa, nós não podemos julgar esse pai falando que ele está errado. Quando Deus pesa a mão sobre nossas vidas, é porque quando ele pesa a mão sobre nós, nós viemos como filho arrependido e prostramos e buscamos e clamamos. Então, eu quero deixar para você aqui, finalizando esse momento de sabedoria aqui, ó. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busque ao Senhor, porque haverá um tempo onde você não vai encontrar. A escassez de alimento sólido já está aqui diante dos nossos olhos. Hoje já é muito difícil você encontrar uma igreja onde o pregador ele lê o texto
ele expõe o texto, explica o texto e aplica o texto. Hoje é difícil, muito difícil encontrar pregadores sinceros que tenham um conhecimento profundo sobre o texto bíblico para alimentar o povo. Então, cabe a nós tentar, buscar, orar e receber do Senhor. Olha para você ver, ó. Nem fome de pão, nem sede de água. As pessoas confundem sucesso espiritual com sucesso financeiro. Hoje, principalmente aqui na minha cidade, tem emprego em cada esquina. Aqui não trabalha quem não quer. Então, você sai na rua aí, tá cheio de carro para todo lado, de moto para todo lado, e quem quer pedalar tem bicicleta, e quem quer correr tem tênis caro, e quem quer ir para academia vai para academia, e quem quer praticar qualquer tipo de esporte, pratica o esporte que quer. Então, nós não estamos passando necessidade de dinheiro, de comida, de água. Mas espiritualmente, eu nunca vi na minha vida, e eu estou falando eu que sou novo, né? Mas eu nunca vi na minha vida uma escassez tão grande. Uma falta de empatia, uma falta de espiritualidade, uma falta de pessoas que conheçam o Evangelho. Eu estou tentando terminar esse momento de sabedoria, mas parece que Deus traz à minha mente aqui. Hoje nós vivemos um Evangelho sem Cristo. E eu vou te explicar por quê. Porque há 20 anos atrás, quando eu comecei a pregar o Evangelho, nós pregávamos que Jesus iria operar o milagre e nós vimos ele operar o milagre. Nós pregávamos que Jesus libertava e nós vimos demônios se manifestando ali, pessoas esperneando, caindo para o chão, sendo libertas. Nós pregávamos que Jesus libertava do vício e nós víamos pessoas ali sendo libertas do vício. Hoje nós continuamos pregando que Jesus liberta o homem de espíritos imundos, mas cadê as manifestações demoníacas? Será que não tem mais ninguém demoniado dentro da igreja? Hoje as mensagens continuam sendo pregadas que Jesus cura os enfermos, mas onde estão as curas? Onde estão? Hoje nós continuamos pregando aí que o Senhor liberta do pecado. Tá, mas onde é que estão as pessoas libertas? Muito pelo contrário. Os líderes, muitos pastores, eles têm seus pecados ocultos. Então, assim, o evangelho de hoje está virando uma mera filosofia? Não. O evangelho é vivo e eficaz. A palavra de Deus continua a mesma. Mas é necessário que nos bastidores nós tenhamos um relacionamento com Deus, para que em público o Senhor mostre o relacionamento que ele tem com a gente. Então, o que acontece é que as mensagens que estão sendo pregadas hoje, elas não têm tido esse efeito espiritual, essa presença divina. Por quê? Porque nos bastidores não há relacionamento com Deus. Então, se você não tem um relacionamento com Deus nos bastidores, não queira que Deus te honre em público. É simples assim. Deixo aqui essa palavra para você. Eu espero que Deus tenha falado com você. Um bom dia, paz do Senhor.